Um abraço para você, viu, Rose? Obrigada pela pergunta e pela audiência também. Tem outra pessoa aqui que pergunta o seguinte, ela está há 2 anos sem menstruar e o que ela deve fazer para engravidar, porque, na verdade, ela acha que ela não está menstruando porque ela tomava injeção com anticoncepcional. Sabe aquela injeção que... Perfeito. E aí agora ela não menstrua há 2 anos. Mas ela tem 2 anos que ela parou com essa injeção. Existe uma injeção chamada de acetato medroxprogesterona, uma dose geralmente trimestral, ela é administrada de 3 em 3 meses, que ela realmente ela pode levar a 1 ano de amenorreia, que é a falta de menstruação. Assim, ela, apesar de a paciente às vezes usar uma ampola, ela chega a ficar 1 ano sem menstruar, mas 2 anos eu acho que ela você deve estar investigando com o profissional para ver outros fatores que estão levando à falta de menstruação. Acredito que com mais de 1 ano isso não está parecendo que é só injeção. Pode ser uma falta de ovulação. A paciente que não ovula, via de regra, ela não menstrua. Entendi. Então, se ela que a gente usa o termo ciclar, se ela está ficando muito tempo com a menstruação irregular ou sem menstruar, investigue a ovulação. Provavelmente você não está ovulando. Essa questão de tomar anticoncepcional durante muitos anos, depois tem dificuldade mesmo para engravidar, mesmo aquele mensalzinho que você para com 21 comprimidos? Isso é uma pergunta de todos os dias nos consultórios do ginecologista. E isso tem que ficar claro para o telespectador que o anticoncepcional não cria em nenhum momento uma dificuldade logo após a parada. E a gente vê o contrário. Para os tratamentos de fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, nós usamos previamente o anticoncepcional para que os óvulos eles cresçam de maneira sincrônica. É normalizar. E existem algumas teorias de excessos de menstruação que levam até à infertilidade. Então, há uma tendência que, com o tempo, se prove que o anticoncepcional leve até a proteção contra a infertilidade. O Esmar Coutinho, que é um colega mesmo ginecologista... Mesmo se a pessoa tomar durante 10 anos, 15 anos. Exatamente. O Esmar Coutinho, que é um ginecologista baiano, ele tem descrito muito sobre a menstruação como uma sangria inútil. Né? É um braço, uma defesa, uma corrente ele dentro defende até daquela corrente que defende a interrupção da menstruação. Da menstruação, exatamente. Ele mostra através de vários trabalhos que esse sangue, o sangue que é exteriorizado, ele também cai na cavidade, cai na barriga da mulher. É um assunto interessante, né? É um assunto muito bacana. A gente pode trazer uma pessoa aqui, alguém, depois você podia até me indicar uns nomes, para justamente falar dessa opção por não menstruar, os riscos que a gente tem, porque, na verdade, falta muita ainda informação e a gente tem medo, né? Exato. Tá bom, doutor, foi um grande prazer. Vai mandar um beijo para alguém? Mandar um beijo para minha esposa, que logo, apesar da reprodução humana ser o dia a dia nosso, mas nós não temos filhos ainda, né, e logo nós teremos um aí. Né? Quando é que vai ter? Mas por que não teve? Exatamente, isso é o dia a dia, né? Tá bom, doutor, brincadeira. Como é que ela chama? Marcela. Marcela, um beijo para você também. Seu marido é, competente. Parabéns. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Daqui a pouco, então, a gente recebe o doutor Reison para continuar esse assunto de ultrassom. Porque é extremamente importante um diagnóstico quando é bem feito. Então, daqui a pouco, o doutor Reison vem e fala com a gente sobre o assunto. Antes, eu quero, já que a gente está falando de exames, check-up, prevenção, você tem que passar no núcleo quando você for fazer os seus exames de check-up. Sabe por quê? Eu vou te dar motivos, assim, incontestáveis. O núcleo é o laboratório que mais tem crescido em Goiás. Hoje ele é equiparado aos grandes laboratórios de todo o Brasil. Recentemente eles adquiriram um equipamento que se chama Advia 1200. Esse equipamento faz 70 tipos diferentes de exame, 1.200 resultados por hora. 1.200 resultados por hora. Isso significa precisão nos seus resultados. Ali não tem a mão humana, ali tudo é programado, é tecnologia pura, um aparelho caríssimo, mas que o núcleo investe, porque o núcleo é uma empresa que preserva, a empresa goiana que preserva a sua força aqui e quer crescer aqui. Não quer mandar os exames para fora, para o Rio, São Paulo, para o Sul, para ir para lá e voltar o resultado. Eles fazem tudo aqui. Isso se resume em competência, eficiência e rapidez. Você chega, você é cadastrado, você faz seus exames e se você tiver urgência, você recebe o resultado ali mesmo, na hora. Esse é o Núcleo Laboratório que está sob o comando de toda a família Oliveira Reis. Um beijo a todos vocês e é para lá
que eu vou quando eu faço meus exames, e a mamãe também, minha irmã também. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Might find their way into my day-to-day scene. I'd be under the impression I would. Places we got to be. De volta, e você está aí esperando que, se você precisa de fazer um implante, você precisa fazer um implante, está na hora e não tem muito dinheiro para investir nisso. Está na hora, acabando, hein? Essa semana vai terminar o prazo para a gente fazer a seleção da mulher que vai ganhar aqui do programa e do CBI, que é o Centro Brasileiro de Implantodontia, uma geral, vai ter um sorriso lindo pelas mãos do Dr. Jairo José e do Dr. Dario Godinho. Então a gente está selecionando, as cartas devem ser enviadas para esse número, para esse endereço que está aí na sua telinha. Corre, escreve um pedacinho só, não precisa escrever muito, mande uma foto, 10x15, né? Porque a gente vai escolher pelo caso mais interessante. O caso mais interessante é que a gente vai trazer aqui. Tá? E não perca tempo não. Escreva logo, não tenha vergonha. Escreve, não sabe escrever? Escreve do jeito que você souber. Manda alguém escrever para você, mas manda, tá? Hoje a gente está falando sobre reprodução humana, a gente falou no primeiro bloco, e agora a gente fala sobre ultrassom. Até queria me estender um pouquinho nessa questão da gravidez e falar com o Dr. Reison. Boa noite, doutor. Boa noite. Dr. Reison Serafim Cruz é o nosso convidado. Ele é ginecologista, obstetra e tem a subespecialização em ultrassom, né, doutor? Exatamente. Então vamos continuar falando sobre ultrassom fetal. Eu me lembro, eu sempre tenho que falar de mim, porque é uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Quando eu estava grávida dos meus primeiros filhos, principalmente do segundo, porque eu engravidei aos 35 anos, eu tive muito medo de quando vocês medem a nuca, translucência nucal, porque ali dá para ver se a criança tem Down ou não, não é isso? Na verdade, não é bem assim. Essa avaliação, assim como outros marcadores ultrassonográficos, né, outros sinais que a gente detecta no ultrassom, fornece para a gente informações que a gente vai jogar num programa de cálculo de risco. Para quê? Para estabelecer o risco que aquela mulher, com aquela idade, aquela mulher gestante com aquela idade, tem de ter determinada anomalia cromossômica. A gente fala de síndrome de Down porque é a mais comum, né? Tem muitas outras. Então, não existe o exame de ultrassom que vai dizer que tenha ou deixa de ter síndrome de Down ou alguma outra anomalia cromossômica. A gente vai apenas estabelecer risco para isso. E isso é através de uma biometria, de uma medida daquele feto, né, que isso se faz entre 12 e 14 semanas de gestação, através da medida da translucência nucal e hoje com outros marcadores para isso também.